Bom dia, a paz a todos, shalom. Meu nome é Elaine e eu queria compartilhar dentro disso tudo que o Pedro introduziu, uma experiência pessoal, também baseado nessa leitura orante, ou chamada Lectio Divina também, que é composta por seis boas práticas, né? Que é ler, meditar, orar, contemplar, anotar e partilhar. Maiores informações sobre leitura orante ou Lectio Divina, a gente vai deixar disponibilizado aqui no final do vídeo, e também uma base bíblica, mais informações sobre isso para fazer download junto com a gravação, para aqueles que se interessarem pelo tema, né? Então, eu emprestei aqui da Bíblia alguns versículos para contextualizar a minha experiência, vou compartilhar com vocês. Legal, emprestei alguns poucos versículos para contextualizar o que aconteceu, tá bom? Está lá em Mateus capítulo 26, que é quando Jesus está lá no jardim do Getsemane, orando, porque a hora dele, para cumprir a missão dele, tinha chegado, né? Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque os olhos estavam pesados. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Bem, é uma situação muito parecida com o nosso dia a dia, né? Jesus estava angustiado, então ele foi ali a sós buscar conselho, direção, forças no Pai. E os discípulos estavam cansados e dormiram. E Jesus até os encoraja a acordar, vigiar e orar. Mas eles terminam dormindo de novo por causa do cansaço. Muito parecido muitas vezes com a nossa vida. Quando nós estamos assim exauridos, cansados, o que a gente deprioriza, muitas vezes é o momento de estar a sós com o Senhor, né? A solitude com o Pai. E esse é um momento que deveria ser preservado a todo custo. Eu explico. Uma vez aconteceu comigo no meu devocional, eu costumo fazer o devocional logo cedo, porque é quando eu não tenho interrupções. Então, no meu quarto eu tenho uma janela, no quarto tem uma janela grande, eu ficava ali olhando para o céu, e eu tinha tido uma semana muito árdua, muito difícil mesmo no trabalho, né? Muitos problemas. E eu entrei ali para fazer o devocional e falei: Senhor, hoje eu não quero orar, hoje eu não quero cantar, hoje eu não quero ler sua palavra, eu só quero ficar aqui com o Senhor, só quero a tua presença. Mais uma coisa eu lhe peço, que o Senhor continue a me transformar a sua imagem e semelhança. E fui aquietando, e sabem o que aconteceu? Pois é, nada. Aparentemente não aconteceu nada, né? Sabem que Deus falou comigo? Nada. Mas, enfim, saí de lá, haviam se passado 40 minutos, né? E aí eu cheguei no trabalho, e o trabalho estava em polvorosa, porque tinha tido um problema no sistema e nós não conseguimos gerar balanço. E eu trabalhava numa empresa multinacional que publicava ações na Bolsa de Valores, e isso era terrível, né, para o negócio. E aí eu fiz o que eu precisava fazer. Abri chamado, escalei, monitorei o chamado, esperando o ok da equipe de TI para poder rodar, gerar o balanço de novo e tudo mais. Aí uma colega de trabalho virou e falou assim para mim: Elaine, o que aconteceu? Você está bem? Eu falei: nada, eu estou bem. Falei: mas você tem noção do que está acontecendo? Eu falei: claro que eu tenho, já fiz tudo que estava ao meu alcance e estou trabalhando para colaborar com a solução do problema. Aí eu me dei conta de que eu estava em paz. Eu estava em perfeita paz. Eu estava realizando o meu trabalho, sabendo que Deus estava no controle. Vendo aqui na nossa passagem bíblica, quando Jesus terminou de orar, ele foi consolado por um anjo, ou seja, Deus tratou no íntimo dele, no interior dele, né?
E quando os soldados romanos vieram para prendê-lo, né, para levá-lo preso, os discípulos se apavoraram, um deles cortou a orelha lá do servo do sumo sacerdote, e terminou que eles se apavoraram e o abandonaram e fugiram. Ou seja, quando Jesus falou, vigiai e orai, é justamente para que nós nos preparássemos para o dia mau, para um dia de pressão, para um dia difícil. É ali, no silêncio, que Deus fala com a gente, né? É a resposta de Deus. É sabido que Deus fala através da leitura, Deus fala através de testemunhos, Deus fala de N maneiras, mas não tem como estar na presença de Deus a sós e sair da mesma maneira que nós estivermos, da mesma que nós entramos. Com certeza absoluta faz toda a diferença. Isso é uma das experiências, né? Então, aquele dia eu tive a certeza que no silêncio Deus trabalhou na minha vida, né? E queria compartilhar uma frase de Martinho Lutero, talvez alguém já conheça, né? Tenho muito a fazer hoje, que acho que vou passar as primeiras 3 horas em oração. Martinho Lutero. Então, deve ter muita importância aqui, né? Nesses momentos de solitude com o Pai, né? E lembrei também, enquanto preparava esse material para compartilhar, da Madre Teresa de Calcutá, que foi uma freira, uma serva de Deus, que tinha por missão cuidar dos mais pobres entre os pobres. E ela falou para um repórter que escreveu a biografia dela, vocês acham que eu vivo no ativismo, né? Mas não é assim. Ela tinha por hábito dormir às 10h30, acordar às 4h30, e mais ou menos entre 5 e 6 horas ela gastava tempo na presença do Senhor. E o repórter, curiosamente, pergunta para ela, e o que foi que Deus falou com você, né? E ela respondeu, às vezes nada, mas eu fico ali escutando, né? E ela falou, mas uma coisa eu sei, ela escreveu, que quando eu saio da presença dele, né, quando eu saio de estar a sós com ele e entro na presença dos homens, tudo já está ordenado, eu apenas executo. Então, era isso que eu queria passar para vocês.